Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Não é mais do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então. É o seguinte, hoje é muito fácil, moleza, uma linha mais curta. A gente vai finalizar finalmente essa apostila número 3, beleza? A gente vai fazer a correção juntos, então vamos acompanhar aí, hein? Se liga. Não tem desculpinha agora para falar, professor, eu vou entregar em branco. Irmão, eu estou corrigindo ela com você aqui, beleza? Se você me entregar esse barato em branco, tiozão, eu vou te buscar, hein? Vou aparecer aí na madruga na sua cama e puxar seu pé, beleza? Então, ó, imagina o susto, muito trauma. Bom, vamos junto, facinho, moleza. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários depois, mas eu vou corrigir aqui um por um, como se nós tivéssemos 6 anos de idade, beleza? Então, correção da apostila número 3, se liga, pé de breque, pau no gato, vai. Então, nossa primeira questão começa com um texto sobre a questão das revoltas de independência da América Espanhola. O que vai influenciar? Quais serão os fatores que influenciarão esses movimentos de independência na América Espanhola? Aí você vai ler, você tem que ter esse texto, hein? Vai achar que você vai fazer sem ler, não. Beleza? Após a leitura desse texto, vinha a primeira pergunta. A primeira pergunta falava o que influenciou esses movimentos? Por que a molecada estava insatisfeita? Né? Por que os colonos se revoltaram contra a coroa espanhola? Por que a molecada que vivia aqui na América Espanhola ficou mordida, estava revoltada com o governo espanhol? Beleza? Vamos lembrar que aqui na América Espanhola você tinha duas classes que brigavam pelo poder. Uma tinha um poder econômico e a outra tinha um poder político, beleza? Quem tinha um poder econômico? Os crioulos, eles eram, digamos, meio impuros, porque tinham nascido aqui na América. Só por isso. Enquanto os chapetones, que nasceram lá na Espanha, na Europa, se achavam melhor só pelo fato de ter nascido lá. E os chapetones, que vinham da Europa, tinham os melhores e maiores cargos, beleza? Então, por que os colonos, cadê os colonos aqui, ó? A molecada que morava aqui na América Espanhola começa a se revoltar contra esse governo. Bom, no próprio texto que você devia ter lido, tá lá, beleza? O que vai fazer a molecada se revoltar? Muito fácil. É aqui, ó, essa parte vermelha. Essa parte vermelha está representando esta parte aqui, ó, beleza? Então, tá aqui. O que vai influenciar a revolta dos colonos aqui na América Espanhola? Primeiro, a questão básica, o iluminismo, certo? O iluminismo que pregava liberdade, igualdade, liberdade de pensamento, de expressão, ele vai contra, então, as monarquias absolutistas. E a monarquia absolutista espanhola, ou a monarquia espanhola, ela realmente era muito controladora. Ela não admitia que as pessoas criticassem, não admitia a participação política de quem não devia participar. Então, os crioulos que tinham dinheiro, eles não tinham uma grande atuação política. E isso incomodou eles. Havia também uma coisa bem legal aqui, ó, o interesse da Inglaterra. A Inglaterra vai querer que esses países aqui na América Espanhola se libertem, tenham sua independência, para ela poder vender diretamente os seus produtos e também comprar as matérias-primas. Mas o principal interesse da Inglaterra na América Espanhola era poder vender as suas mercadorias para os países que iam nascer. Beleza? Ninguém é bobo nessa barada. Segundo, os Estados Unidos se tornam um país independente. Se os Estados Unidos se tornam um país independente, esses países que estão aqui na América, vendo a independência dos Estados Unidos lá na América do Norte, falam, opa, eu também quero, hein? Esse bagulho aí de ser livre é interessante. Liberdade, irmão, é interessante. Firmeza? Há também o excesso de exploração por parte do sistema colonial espanhol. Eles aumentaram os impostos, muito controladores. Então, quem vivia aqui, principalmente comerciantes, vão sofrer. Os produtores vão sofrer porque vão ser obrigados a pagar cada vez mais impostos. Isso vai incomodar demais os crioulos. Os crioulos que eram os donos do dinheiro, mas não tinham poder político aqui na América Espanhola, passam a ter que pagar mais impostos. Beleza? Isso vai ser um problema para eles. E por último, lá na Europa, Napoleão, que era o cara que governava a França, está invadindo geral. Está pegando países que não pertencem à França, né? Então ele está invadindo, está tomando. E a Espanha foi invadida também.
Então, o governo espanhol se preocupa menos agora com a América e começa a lutar lá na Europa pela sua liberdade. Agora, olha que engraçado. A Espanha lá na Europa está lutando pela sua liberdade. E aqui ela mantém um monte de países presos a ela. E isso é um problema, beleza? Então, as pessoas começam a olhar e falam, peraí, por que lá eles brigam pela liberdade e aqui a gente não pode? Isso vai levar a um questionamento, tudo bem? Certinho? Então, a nossa questão number one, meu inglês está demais, hein? Tá aqui. Só tente escrever com suas próprias palavras, hein? Dá. E 2, explique o que foi o bolivarianismo. Essa questão já é a terceira vez que a gente está trabalhando isso aqui. Simão Bolívar, esse mano aí, ó, bonitinho? Não acho não, tá meio zoado da careca. Bom, o Simão Bolívar foi um cara muito inteligente, beleza, ótimo. E ele tinha um sonho, vamos dizer assim, tinha uma ideia. Ele é um cara muito importante para as independências, ele ajuda diversos países a se libertarem da Espanha. E ele tinha uma ideia, que os países da América do Sul, esses países aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, todos os países da América do Sul formassem um único país, beleza? Essa ideia do Bolívar, de que todos os países formassem um único país, é o bolivarianismo, tá bom? É a forma mais simples de explicar o que é o bolivarianismo. Vocês no ensino médio vão estudar de uma outra forma um pouquinho mais complicada, mas o que a gente precisa saber agora, o Simão Bolívar, que foi um dos caras que ajudou diversos países a se tornarem independentes da Espanha, queria que a América do Sul, que hoje você está vendo aqui, ó, toda dividida em países, formasse um único país. Tudo bem? Ele chegou, inclusive, a unir 3 grandes países e formou a Gran Colômbia. A Gran Colômbia, que ele governou mais ou menos de 1819 até 1830, a Gran Colômbia ela juntava 3 países, a Venezuela, a Colômbia e aqui embaixo o Equador. Mas o sonho dele era que todos os países da América do Sul formassem um único país. Mas não deu certo. Essa união também não dá certo, viu, cara? Essa Gran Colômbia aqui, que juntou 3 países e que foi governada por Simão Bolívar, vai se desfazer. E aí vão dar origem a esses 3 países aqui. E por que essa Gran Colômbia se desfaz? Porque nós temos interesses regionais. E aí as elites econômicas desses países resolvem querer ter o poder. E aí vão acabar dividindo a Gran Colômbia em 3 países. Firmeza total? Entendeu? Então o bolivarianismo queria todo mundo junto, mas não deu muito certo não. Certo? O Simão Bolívar é muito importante. Apesar da ideia dele não ter vingado, ele é muito importante para entender o processo de independência da América do Sul. Só que não tinha só ele, né? E é por isso que vem a próxima pergunta, né? Que vem a pergunta, por que a principal competição de futebol aqui da América do Sul se chama Copa Libertadores da América? Nós temos alguns personagens aqui. Alguns personagens foram muito importantes para a independência da América Latina. Um desses personagens a gente acabou de falar, é o Simão Bolívar. O outro personagem a gente falou durante as aulas, que é o San Martín, beleza? Nós temos outros 2 personagens importantíssimos, que o livro de vocês até cita, sobre a independência de outros países, certo? Bolívia e Chile. Então aqui eu vou ter esse mano aqui, ó, esse bonitinho aqui, ó, olha o tamanho da costeleta do cara. Esse cara chamado Bernardo O'Higgins, certo? O'Higgins, não O'Higgins. O'Higgins, ele é muito importante para a independência do Chile. Esse tiozinho aqui é o segundo, é o San Martín, ajudou na independência do Uruguai, Paraguai, Argentina, ajudou na Bolívia também, rapaziada lutava junto. Esse aqui a gente já conhece, pô, esse aqui é o Simão Bolívar, irmão, ajudou também todo mundo aqui na América do Sul, menos o Brasil. E aqui nós temos o Sucre, beleza? Sucre, não é açúcar não, vacilão. E esse cara ajudou muito na questão da Bolívia, certo? Importantíssimo. Esses 4 caras foram importantes na independência da América Espanhola, na libertação, beleza? Por isso eles são entendidos como heróis libertadores da América. E junto com eles se junta um outro humano. Junto com eles, né, tem um outro cara, se junta, né, que é importante pra gente agora. Que é esse tiozinho aqui, ó. Se preparem, a meninada aí se segura, que o cara é bonito demais.
é o Wolverine do século XIX. O Dom Pedro I, beleza? Esse é gatão, aí, parece que foi atropelado no caminhão de cebola. Então, o Dom Pedro I foi o cara que é responsável pela independência do Brasil. Enquanto esses caras aqui ajudam os países a se libertarem da Espanha, esse maluco aqui ajuda o Brasil, onde nós vivemos hoje, a se libertar de Portugal, beleza? Então, esses 5 caras, tecnicamente, são os grandes heróis de libertação da América dos governos europeus. Então, O'Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre e Dom Pedro I são os libertadores da América. Por isso, a competição tem esse nome. A competição, ela homenageia esses senhores que ajudaram os países da América do Sul a se libertarem do domínio europeu. Firmeza? Moleza, hein? Ah, bom, e vamos lá. Aqui tem um outro texto que fala sobre os crioulos, ó, a molecada que tinha poder econômico na América Espanhola, mas não tinha poder político, certo? E aí você tinha que ler esse texto para responder as próximas perguntas. Fácil, muito fácil. A resistência é correto afirmar que, então, ó, a respeito dos textos dos movimentos de resistência de independência na América Hispânica, na América Espanhola, é correto afirmar que, apesar de seu poder econômico, você leu esse texto antes, né? Espero que você tenha lido. Que, apesar do seu poder econômico, os crioulos não podiam participar das atividades administrativas coloniais e eram desprezados pelos espanhóis por sua origem americana. Você leu esse texto aqui? Se você ler esse texto, irmão, a questão acabou. Já era. Por quê? Essa é a resposta. Os crioulos, eles eram desprezados só pelo fato de terem nascido aqui. Então, se, por exemplo, um casal veio da Espanha com a mulher grávida, gestante, e chegando aqui ela desse à luz a uma criança, só o fato dessa criança ter nascido aqui já fazia ela ser desprezada pelos espanhóis. Beleza? Um preconceito enorme, certo? É ignorância. Aliás, qualquer tipo de preconceito é uma ignorância. Qualquer um. Tá bom? Então, a 4 tá mais mole que ganhar do meu time. Bom, e por último, de acordo com o texto, por que os crioulos tinham em suas mãos as rédeas econômicas da América Hispânica? Por que os crioulos tinham poder econômico? Irmão, os caras eram donos de tudo. Ninguém me perguntou, mas eu esperava essa pergunta aí. O que eram estâncias? São fazendas. Os caras eram donos da fazenda, donos dos animais, donos da produção, donos do comércio, eram advogados. Os caras batiam escanteio e iam cabecear. Só que eles não tinham cargos políticos e nem força política, certo? Quem dominava a política era um outro grupo, que a gente já falou, os chapetones, beleza? Que era a molecada que tinha nascido lá na Europa. Por isso que os crioulos começam a ficar mordidos. Falam, também quero esse bagulho aí, eu que mando aqui, eu que tenho dinheiro e não posso fazer parte da política. Por isso os caras vão ficar mordidão, beleza? Ótimo. Bom, do comércio e das rotas comerciais, então com isso a gente finaliza. Senhoras e senhores, a gente fez juntos isso aqui, respostas estão aí, beleza? Para o vídeo, dá uma olhada, repete. Se tiver alguma dúvida, manda para nós, sem boi, eu respondo. E vocês têm que entregar isso semana que vem. Não vacila não, hein? Depois vai ficar falando que a culpa é minha que eu não corrijo o bagulho. Entrega essa cena aí no dia. Irmão? Tá certo que eu não entrego nada no dia também. Mas você vai precisar entregar. Beleza? Então espero ter ajudado vocês. E é desse jeito. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília. Não acabou ainda não, hein, vacilão. Fica aí. E se precisar sair, mete uma máscara, certo? Enquanto a gente ficar nessa... acabou, vou sair. Aí a gente não vai voltar mesmo. Valeu? Abração. Mete a mascarinha nessa cara aí. Fui!